Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de astronomia de posição aqui no canal Olympic Birds, e dessa vez vamos estar nos preparando para a P3. A P3 é basicamente o encerramento do processo seletivo online, então se você quer garantir sua vaga aí em Barra do Piraí, você deve dar total importância para essa prova. Por isso, separei aqui as principais questões dos últimos anos para a gente estar se preparando para esse tão querido exame. E vamos iniciar a resolução das questões. A primeira basicamente diz o seguinte: uma estrela, cuja declinação é a mesma que a do Sol no solstício de dezembro, faz sua passagem meridiana a uma altura de 50 graus, 23 minutos e 11,2 segundos de arco, e azimuth 0 graus, ou seja, norte do zênite, medidos por um observador. A cidade alternativa que traz a latitude do observador. Bom, pessoal, como sempre, eu vou começar fazendo um pequeno esboço da esfera celeste, para a gente não estar consumindo muito tempo do vídeo, e já retornarei para a gente continuar nossa resolução. Então, pessoal, feito o desenho, vamos voltar para uma informação crucial que existe no enunciado. Ela diz que a declinação dessa estrela é a mesma que a do Sol no solstício de dezembro. A declinação do Sol no solstício de dezembro, como você deve se lembrar das aulas passadas, é igual a menos 23,5 graus. Vamos estar escrevendo isso aqui para a gente estar se perdendo. Opa, tá azul. Vou deixar assim. Menos 23,5 graus. Essa informação ela é crucial porque ela basicamente nos fala em qual hemisfério está a estrela. Então, como nós temos ali uma declinação de menos 23,5 graus, nós temos que a estrela está no hemisfério sul, justamente pela declinação ser negativa. Então, passando agora para a nossa esfera celeste, e lembrando que o azimuth 0 corresponde ao ponto cardial norte, ou seja, aqui, eu vou mudar aqui novamente para pronto. Nós temos então aqui o ponto cardial norte. Nós podemos estar facilmente vendo que o equador ele deve passar por debaixo, digamos assim, da estrela. Dessa forma, nós teríamos aqui, desenhando em qualquer lugar, porque a gente não tem muita especificação sobre isso, tirando isso aqui para a gente não estar confundindo. Esse daqui seria o nosso equador. Isso porque a estrela tem que estar no hemisfério sul, mas ao mesmo tempo nós temos esse daqui como sendo o ponto cardial norte. Dessa forma, esse hemisfério aqui, ó, que eu estou passando o mouse, seria o hemisfério norte, e esse daqui deve ser o sul. Por isso, o polo elevado tem que ser o polo celeste sul. É bem simples de estar entendendo isso quando você percebe ali essa relação com a declinação. Perfeitamente, depois disso, agora basicamente a gente está utilizando os nossos conhecimentos sobre astronomia de posição. Bem aqui, como você pode estar se lembrando, esse ângulo entre o horizonte e o equador é igual ao complemento da latitude, certo? Como esse ângulo aqui total é igual à altura, e este outro aqui é igual à declinação, vai ficar um pouquinho poluído a imagem, mas eu vou estar explicando assim para vocês conseguirem estar entendendo. Está dizendo que isso aqui... Eu não vou estar botando a altura, eu vou estar botando esse print aqui para estar dizendo que é a altura. Então, basicamente, nós temos esse ângulo completo sendo a altura do astro, esse daqui entre o horizonte e o equador como sendo o complemento da latitude, e entre o equador e a estrela nós temos a declinação. Dito isso, a gente pode simplesmente agora estar montando uma expressão para estar resolvendo ali para a latitude, que seria a seguinte: nós vamos ter que 90 menos φ, a latitude, é igual a h menos, o h sendo a altura, menos o módulo da declinação. Isso porque agora a gente vai estar trabalhando com a declinação em questão de módulo para estar realizando o cálculo com mais fluidez. Simplesmente agora, isolando o nosso φ, ou seja, a nossa latitude, a gente pode estar dizendo que esse resultado é igual, está colocando de novo aqui o módulo para a gente não estar se perdendo, é igual a 90 menos h mais o módulo da declinação. Simplesmente agora colocando os valores que a gente já possui, 90 graus menos 50 graus, 23 minutos de arco e 11,2 segundos de arco, mais 23,5. Esse daqui é um cálculo bem rápido de se fazer, com uma calculadora é bem simples, e nós vamos ter a resposta como sendo 63 graus, 6 minutos e 48,8 segundos sul. Porque aqui a gente pode estar percebendo pela imagem que nós temos o polo celeste elevado como sendo o polo celeste sul, ficando ali com a resposta a letra D de dado. Uma questão bem simplesinha e que nos permite passar já para outra. Agora, pessoal, eu peço um pouquinho de desculpas porque acabou ficando essa linha aqui quando eu fui fazer quando
quando fui passar para cá o PDF, mas a questão é o seguinte, uma questão bem legalzinha que eu achei, porque eu não achei outras que cobrassem sobre esse assunto, então eu tinha que trazê-la para cá. Ela diz o seguinte: no dia 7 de março de 2022, a equação do tempo definida como tempo solar verdadeiro menos tempo solar médio era de menos 11 minutos. Neste dia, um morador de uma cidade brasileira observou que o relógio de sol instalado na praça marcava exatamente 10 horas, enquanto seu relógio de pulso, perfeitamente sincronizado com a hora legal de Brasília, a hora legal brasileira, hora de Brasília, marcava 10 horas e 20 minutos. Sabendo que o meridiano central do fuso, relativo à hora de Brasília, tem longitude de 45 graus oeste, assinale a opção que traz a cidade onde mora este observador. Uma questão bem legalzinha que envolve aí a questão dos tempos, ou seja, o tempo solar verdadeiro, solar médio e o tempo civil. Vamos lá, vamos por partes. A primeira parte é que a questão é muito boazinha com a gente e nos diz que a equação do tempo ela é definida como o tempo solar verdadeiro menos o tempo solar médio. A gente vai estar escrevendo essa informação porque ela é essencial para a gente. Colocando aqui, a equação do tempo é igual ao tempo solar verdadeiro menos o tempo solar médio. Nós já vamos começar a responder a primeira parte. O que acontece? Quando o observador ele olha o relógio da praça, o relógio de sol da praça, e vê que ele marca 10 horas em ponto, significa que a hora solar verdadeira naquele lugar é 10 horas. Como a gente não sabe a hora solar média, e a gente precisa dessa informação para justamente estar calculando essa longitude, nós vamos utilizar a equação do tempo, que já nos foi dada. Simplesmente pegando aqui e isolando o tempo solar médio, a gente encontra uma expressão para ele, que seria tempo solar verdadeiro menos a equação do tempo. Jogando aqui os valores que a gente já tem, que é de 10 horas, e no caso seria mais 11 minutos, nós vamos ter o tempo solar médio como sendo de 10 horas e 11 minutos. Depois disso, nós vamos ter que comparar esse tempo solar médio com o tempo civil. Por que isso? Porque basicamente o tempo civil nos dá o horário para o meridiano central, ou seja, seria mais ou menos o tempo solar médio para o meridiano central. Se a gente compara esses dois, a gente consegue estar achando ali essa variação da longitude. Como a gente tem ali um horário, aqui nós temos como tempo civil 10 horas e 20 minutos, e como nosso horário, sim, digamos, verdadeiro, não exatamente o verdadeiro, porque o verdadeiro nós estamos trabalhando com o tempo solar verdadeiro, mas temos o tempo solar médio local. Ele é dado como 10 horas e 11 minutos, nós percebemos o quê? Que para o meridiano central, nós vamos ter uma hora adiantada em relação ao meridiano local do observador. Em outras palavras, como que se traduz para um observador que a gente já percebe que ele está a oeste ali do meridiano de Greenwich? Se traduz da seguinte forma: basicamente, esse observador ele vai ter uma longitude maior do que os 45 graus. Vai ser um pouco maior, visto aí que a variação é de só 9 minutos, mas que já vai ser ali maior do que as de 45 graus por causa justamente dessa diferença. Assim a gente já consegue escolher algumas opções, como por exemplo, Bom Conselho, Teixeira de Freitas e apenas essas. As outras, a gente vai ficar ainda na dúvida porque são ali variações pequenas. Só que, assim, levando em consideração algumas peculiaridades de fuso horário, daria para escolher algumas. Mas como eu quero fazer a resolução com base na equação do tempo, eu vou preferir fazer dessa outra forma. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos saber essa variação de tempo, ou seja, essa variação ali, que eu já disse para vocês que é de 9 minutos, porque é basicamente 10 horas, colocando aqui a variação dos tempos, que eu vou estar colocando simplesmente como ΔT, para a gente estar escrevendo muita coisa, vai ser de 9 minutos, porque vai ser 10 horas e 20 minutos, menos as 10 horas e 11 minutos. Tranquilamente a gente percebe isso, dando ali os nossos 9 minutos. Esses 9 minutos, basicamente, os 9 minutos são a diferença de longitude. Só que como a gente está dando ali essa medida em minutos e a gente precisa dela em graus, vai ser muito simples, mais simples ainda, se a gente se lembrar que 1 grau está para 4 minutos, assim como aqui eu vou estar colocando alfa para a gente, não, vou estar colocando delta lambda, porque seria ali a variação de longitude.
está para... Então, o grau está para 4 minutos. Vou colocar aqui só a unidade para a gente não estar se perdendo. Assim como 9 graus está para 9 minutos, está para delta lambda. Esse aqui vai ser um cálculo bem simples, que vai nos dar como resposta 2,25 graus. Então, pessoal, agora nós vamos ter como resposta de variação de longitude como sendo 2,25 graus. Como nossa resposta final tem que ser a longitude mesmo da pessoa, e sabendo que essa longitude tem que ser maior do que 45 graus, a gente vai simplesmente somar esse resultado aos 45 graus, ficando com a longitude do observador sendo 45 graus mais 2,25. Isso nos resulta como resposta em, aqui seria a letra C, 47,15 graus, como sendo a resposta ali na cidade de Limeira, São Paulo. Uma questão bem legalzinha e que envolve um conteúdo que ele não é cobrado tanto dessa forma nas seletivas. Então eu tive que trazê-la aqui para a gente estar se preparando também para esse modo de cobrança. Então, pessoal, para a gente estar relaxando um pouquinho, eu trouxe uma questão de verdadeiro ou falso. Ela diz o seguinte: considere que a humanidade já tem uma base permanente na Lua, localizada perto do Mar da Tranquilidade, onde pousou a missão Apollo 11. Marque V para verdadeiro ou F falso na frente de cada afirmação. A primeira diz o seguinte: para estes colonos, as estrelas nascem no horizonte leste e se põem no horizonte oeste da Lua. Essa afirmação ela é completamente verdadeira, porque o movimento de rotação da Lua, similar ao da Terra, ocorre de oeste para leste, fazendo que o movimento diário dos astros eles ocorram também de leste para oeste, bem similar ao da Terra. Por isso a gente pode estar marcando essa primeira alternativa como verdadeira. A segunda nos fala que para estes colonos, a Terra nasce no horizonte leste e se põe no horizonte oeste da Lua. Bom, uma coisa que a gente deve se lembrar é que a Lua ela sempre aparenta estar mostrando a mesma face para a Terra. Isso por causa da similaridade dos períodos de rotação e translação do astro. Então, quando os colonos eles estão ali no Mar da Tranquilidade, eles sempre estão observando a Terra no céu noturno. Por isso, essa afirmativa seria falsa. Uma pequena observação que eu quero fazer para vocês é que algumas pessoas devem ter estudado o movimento de libração. O movimento de libração ele é basicamente pelo fato de que nem sempre a velocidade de rotação da Lua e a velocidade de rotação e de translação da Lua vão coincidir, de tal forma que algumas áreas da Lua apareçam visíveis e depois desapareçam. Por isso que esse é o nome libração, porque você pode estar imaginando o seguinte: a Lua, em sua órbita elíptica em torno da Terra, com velocidade variável, enquanto sua rotação tem uma velocidade ali mais ou menos, claro, constante, fazendo com que, por exemplo, aqui a gente está rotacionando, de vez em quando apareçam algumas áreas da Lua, de forma que esse movimento, assim, digamos, de aparecer e reaparecer e sumir das áreas, lembre um pouco uma balança, por isso o nome libração. Eu não vou poder estar explicando esse movimento assim, mas ele basicamente ocorre ali nas bordas da área visível da Lua pra gente. Então, como o Mar da Tranquilidade, para quem já viu o desenho da Lua, aqui nós temos então aqui a Lua, e aqui nós temos os principais mares aqui, que seriam os mares próximos aos quais a missão Apollo pousou. O Mar da Tranquilidade, ele está aqui entre esses três, o Mar da Serenidade, da Tranquilidade e da Fertilidade. Esses três mares, eles estão aqui. Como eles não estão próximos à borda da Lua, que nós temos os outros, né? Que eu não vou traduzir nada agora. Como eles não estão próximos à borda da Lua, não ocorre esse movimento da libração tão acentuado. Então a gente não vê a Terra nesse ponto, o que aconteceria para algumas áreas. Então, e além disso, ainda tem a parte do leste-oeste, que às vezes não se aplicam ali quando a gente está falando da libração. Mas é só para vocês estarem sabendo que existe sim algumas regiões em que a Terra se põe, mas seria ali exatamente nas bordas. No caso do Mar da Tranquilidade, esse daqui é falso. A próxima nos diz que o céu para estes colonos é idêntico ao da Terra. A primeira coisa que você se lembra é que o céu da Terra, nós não temos a Terra visível. É óbvio. E, nesse caso, no céu dos colonos, a gente não teria a Lua. Então, esse aqui também é falso. Mas na questão das constelações, tirando ali outros astros mais próximos, vamos pegar ali só as constelações, seria o mesmo. Poderia até estar causando uma pequena dúvida isso, mas se lembra ali de estar levando em consideração todas as coisas quando for estar respondendo as questões da UPA, das seletivas online. Por conta da paralaxe, as constelações mais próximas se mostram com uma ligeira deformação. A primeira coisa é que não
tem constelações mais próximas, porque constelações são basicamente projeções da esfera celeste. Tá falando de constelações mais próximas é muito irreal. Não existe constelação mais próximas. O que você pode estar dizendo ali, as estrelas mais próximas elas podem estar apresentando uma diferença de posição por conta da paralaxe. Assim, a Lua está muito próxima da Terra, então não seria algo significativo. Então isso daqui é falso, mas leva mais em consideração aqui a parte das constelações mais próximas, que você já consegue estar acabando com a questão bem ali. E a última nós temos que, quando na Terra a Lua estiver em quarto minguante, a Lua na Terra também estará em quarto minguante. Uma questão bem legalzinha, porque faz você pensar aqui um pouco sobre a configuração. Vamos supor que essa daqui seja a Terra, essa daqui é a Lua e esse daqui é o Sol, claro, não está em perspectiva. Aqui nós vamos ter então a Terra com um de seus lados iluminados, um hemisfério iluminado, e aqui a Lua. Vamos supor que a órbita da Lua esteja assim nesse caso. O que acontece? Para esse caso, vamos supor aqui que a Lua então depois volta para cá, e nós vamos ter a Lua nova nesta outra posição. Portanto, aqui nós vamos ter a Lua minguante, quarto minguante. Para a Lua, a Terra, quando ela estiver aqui, ela vai estar cheia. Portanto, aqui nós vamos ter a Terra quarto crescente. Como a questão nos fala a Lua quarto minguante e a Terra também está quarto minguante, nós vamos ter essa daqui como falsa. E agora, a nossa última questão para a gente estar finalizando. Bom, pessoal, e agora uma questão um pouco mais longa, mas essa aqui é bem simplesinha também. A equação do tempo é a diferença ao longo de um ano entre o tempo lido a partir de um relógio de sol e o tempo civil, hora oficial, ou seja, a diferença entre o tempo solar verdadeiro e o tempo solar médio. O gráfico a seguir traz a equação do tempo para a cidade de Olinda, Pernambuco, 8 graus sul, 35 graus oeste, para o ano de 2023. O eixo das ordenadas traz os minutos que devem ser subtraídos da hora, lida em um relógio de sol, sem correção de longitude, para obtermos a hora civil. Os círculos indicam os solstícios e os equinócios. Bom, então aqui nós temos esse gráfico. Nós podemos ver o que? Justamente a sobreposição desses dois gráficos que nós conseguimos o gráfico aqui da equação do tempo, que é algo que eu já falei também para vocês nas nossas videoaulas. Voltando aqui para a questão, nós temos que a equação do tempo, representada pela curva contínua azul na figura, é o somatório das diferenças entre a hora solar verdadeira e a hora civil, resultantes da combinação de dois efeitos. O efeito da obliquidade do eixo da Terra, que seria a linha tracejada verde, essa daqui, uma senoide com período semestral e amplitude máxima aproximada de 9,7 minutos. Este efeito é dominante, impondo o andamento e forma geral da equação do tempo. O efeito da elipticidade da órbita terrestre, linha tracejada vermelha, uma senoide com período pouco mais longo do que o ano e uma amplitude máxima de aproximados 7,6 minutos. Baseado nas informações fornecidas em seus conhecimentos, avalie as afirmações a seguir e assinale a opção correta. Então, pessoal, a primeira alternativa nos fala o seguinte: a equação do tempo para Olinda, Pernambuco, é nula, correção zero, 4 vezes ao ano. Voltando aqui no nosso gráfico, a gente percebe que no eixo das ordenadas, ou seja, o eixo dos minutos, nós não temos momento algum em que a correção seja nula. E, portanto, essa primeira opção ela está errada. Escrevendo aqui, está errada. Segunda, um relógio de sol em Olinda, Pernambuco, com correção de longitude, marca o tempo civil corretamente no dia de solstício de inverno. Bom, agora nós temos que voltar aqui rapidamente para vermos a longitude de Olinda. A longitude de Olinda é de 35 graus oeste. O centro do fuso está em Brasília, ou seja, ali 45 graus oeste. O importante é que a gente não precisa estar sabendo isso. O que a gente precisa saber é que essa hora a hora solar verdadeira de Olinda, ela estaria adiantada com relação à do centro do fuso, o que não caberia ali na ideia da questão, porque ele fala sobre a correção de longitude estar ali fazendo com que o tempo civil esteja marcado corretamente. Isso não dá certo quando Olinda está ali a leste do fuso central, do meridiano central do fuso, fazendo com que essa opção seja
falsa. Na terceira, nós temos a seguinte afirmativa. No início da primavera, o Sol cruzará o meridiano local às 11 horas e 12 minutos. Esta aqui é bem mais simples, porque basicamente a gente está fazendo a subtração. Vamos pegar aqui no caso. Como ele fala sobre o Sol cruzando o meridiano local, nós temos o meio-dia solar verdadeiro. Esse meio-dia solar verdadeiro, ele vai ser dado pelas 12 horas. Como é a equação do tempo? É justamente, como pela equação do tempo, a gente justamente sabe que a hora civil ali será dada pela hora verdadeira, que no caso é 12 horas, menos o valor aqui encontrado, nós podemos estar vendo, procurando aqui o ponto claro do início da primavera, que seria o equinócio de primavera, em setembro, nós encontramos este pontinho aqui azul, que agora é um pouquinho difícil a gente estar fazendo isso aqui no computador, mas nós podemos estar vendo ali menos 48 minutos. Ou seja, nós vamos vir aqui a hora solar verdadeira, menos 48 minutos, nós vamos ter nosso tempo civil, que ele vai ser dado, isso aqui é um cálculo bem simples, como 11 horas e 12 minutos exatamente, fazendo com que essa aqui seja verdadeira. A quarta, por sua vez, diz que no dia 1º de novembro, o meio-dia solar verdadeiro será às 11 horas e 3 minutos. Vindo aqui no 1º de novembro, com bastante cuidado para não estarem confundindo com essas duas curvas, tá? Tratando aqui da azul. No 1º de novembro, nós vamos ter, esse aqui está bem simples de estar observando, menos 57 minutos. Fazendo então, novamente os cálculos, 12 horas menos 57 minutos. A gente também vai ter a resposta correta, como sendo 11 horas e 3 minutos. Pessoal, nós vamos ver aqui só a alternativa, que seria a terceira e a quarta, letra E. E vamos então finalizar a nossa aula por hoje. Pessoal, foi muito bom ter acompanhado vocês nos estudos para as seletivas online. Espero que tenham gostado das nossas aulas. Se inscrevam no canal para estar continuando a seguir os conteúdos que o Olympic Birds posta. E claro, nos sigam também nas redes sociais, o Instagram, por exemplo. Então, pessoal, eu vejo vocês, não na próxima aula, mas por aí. Boa sorte nas seletivas, boa sorte aí também para ter a tão sonhada vaga em Barra do Piraí, porque vocês são capazes, vocês conseguem. Até a próxima, pessoal. Vejo vocês.